Muitas pessoas acreditam que precisam de alguém para resgatá-las, que a mudança só acontece quando o mundo finalmente ajuda. Mas a verdade é outra. Você tem que aprender a lutar sozinho. Eu também esperei que alguém me salvasse, que algo externo mudasse minha vida. Mas nada aconteceu. Foi só quando entendi que a batalha era interna que tudo começou a se transformar. Eu sou Joey Dispenza e quero compartilhar com você o que aprendi nessa jornada. Que a força que você procura fora só desperta quando você decide olhar para dentro. Hoje vou te mostrar como a solidão pode se tornar a maior aliada da sua liberdade. Durante muito tempo, eu temia a solidão como se fosse um castigo inevitável, um vazio que me faria perder o controle da minha própria vida. Eu acreditava que estar sozinho significava estar incompleto, como se a minha existência só tivesse valor quando fosse validada pelos outros. Preenchia meus dias com barulho, compromissos e distrações, acreditando que assim evitaria o desconforto de estar comigo mesmo. Mas cada vez que o silêncio se aproximava, eu sentia uma angústia profunda, uma sensação de que algo dentro de mim estava gritando por atenção. Demorei a perceber que essa dor era, na verdade, um chamado para olhar para dentro. A solidão não queria me destruir, queria me revelar. E quando finalmente tive coragem de parar e encarar esse vazio, descobri que havia uma força adormecida esperando para ser despertada. Naquele primeiro contato verdadeiro com o silêncio, eu senti medo, senti fragilidade e, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de liberdade que nunca tinha experimentado antes. Era como se, ao remover o ruído externo, uma nova voz começasse a surgir dentro de mim. Essa voz era suave, mas firme, e me dizia que eu não precisava fugir de mim mesmo. Eu percebi que todas as vezes que me distraía, estava apenas adiando o inevitável. Mais cedo ou mais tarde eu teria que me encontrar. E naquele momento de solidão, percebi o quanto estava vivendo no piloto automático, repetindo hábitos, pensamentos e emoções que não eram realmente meus. Tudo o que eu pensava ser identidade era apenas reflexo das circunstâncias. A solidão começou a me mostrar que eu precisava me despir de tudo aquilo que não me pertencia. Foi doloroso encarar as verdades que surgiram quando o barulho cessou. Eu encontrei lembranças que tentei enterrar, emoções que escondi até de mim mesmo e medos que nunca tive coragem de admitir. A cada noite em que eu me permitia sentar em silêncio, novas memórias vinham à tona, como se o meu inconsciente aproveitasse o espaço para me mostrar o que estava guardado. Percebi que carregava mágoas antigas, crenças herdadas de outras pessoas e limitações que eu mesmo tinha reforçado sem perceber. A solidão foi como um espelho que não me deixava escapar. No início eu quis quebrar esse espelho, mas depois compreendi que ele não estava contra mim. Ele queria apenas que eu reconhecesse o que havia dentro de mim, para que eu pudesse finalmente transformar. Com o tempo, a solidão deixou de ser um fardo e começou a se tornar um espaço sagrado de autoconhecimento. Eu aprendi a ouvir os meus próprios pensamentos sem medo, a observar minhas emoções sem julgamento e a aceitar minha vulnerabilidade como parte do processo. Descobri que, na verdade, eu nunca tinha estado sozinho, porque dentro de mim sempre existiu uma presença maior, uma inteligência profunda que estava apenas esperando a minha atenção. Essa descoberta mudou completamente a forma como eu via a vida. A solidão deixou de ser ausência e se transformou em presença. E quanto mais eu mergulhava nesse espaço, mais entendia que era ali que eu realmente me encontrava, sem máscaras, sem expectativas externas, apenas eu e a verdade do meu ser. Nesse processo, percebi que a solidão é uma espécie de rito de passagem que todos nós precisamos atravessar em algum momento da vida. É no silêncio que nos tornamos conscientes das histórias que contamos a nós mesmos, das prisões invisíveis que carregamos e das possibilidades que ainda não ousamos explorar. Foi na solidão que percebi que eu não era vítima das circunstâncias, mas criador da minha própria realidade. E isso não é apenas uma ideia bonita,
É uma experiência profunda que começa quando paramos de fugir. Eu precisei ficar sozinho para entender que a verdadeira companhia que eu buscava estava dentro de mim. Esse encontro transformou tudo, porque a partir daí eu já não dependia mais da aprovação ou da presença de ninguém para me sentir inteiro. Quanto mais eu aceitava a solidão, mais ela se transformava em força. O que antes parecia vazio, agora se tornava um espaço fértil, pronto para receber novas sementes. Eu comecei a plantar pensamentos diferentes, visões mais elevadas sobre quem eu poderia ser. E a cada dia sentia que algo novo estava crescendo dentro de mim. A solidão me ensinou que eu não precisava esperar nada do mundo exterior para mudar. Bastava fechar os olhos, respirar e escolher o que queria nutrir na minha mente. Essa foi a maior descoberta, que a solidão não era um buraco, era um portal. E atravessar esse portal me permitiu conhecer a liberdade de ser quem eu sou, sem precisar me esconder ou depender de nada fora de mim. Hoje, quando penso na solidão, não sinto mais medo, sinto gratidão. Foi ela que me mostrou minha verdadeira identidade. Foi ela que me deu coragem para abandonar velhas crenças. E foi ela que me abriu para uma nova forma de viver. Eu precisei encarar a solidão para descobrir quem realmente sou. Sem esse encontro, eu ainda estaria preso em máscaras, tentando agradar, tentando me encaixar, tentando ser aquilo que os outros esperavam. A solidão me ensinou a lutar minhas próprias batalhas, a confiar na minha própria voz e a entender que a transformação começa sempre de dentro. Por isso, se você sente medo da solidão, entenda que ela não veio para te punir. Ela veio para te libertar e revelar a sua verdadeira essência. Por muito tempo, eu esperei que alguém viesse me salvar. Que uma palavra de apoio, um gesto de amor ou até mesmo uma oportunidade externa resolvesse os conflitos que eu carregava por dentro. Essa ilusão me acompanhou por anos. E sempre que a vida se tornava difícil, eu olhava ao redor buscando um ombro que pudesse sustentar minhas quedas. Mas toda vez que eu colocava essa responsabilidade nos outros, acabava frustrado. Porque ninguém pode lutar as batalhas que pertencem à minha alma. Essa compreensão não chegou de forma suave. Ela veio em meio à dor e à sensação de abandono. Eu precisei estar no fundo, sem apoio, para perceber que o único braço realmente disponível para me levantar era o meu. Houve dias em que me senti injustiçado, como se o mundo tivesse me deixado sozinho de propósito. Mas hoje entendo que isso foi um presente disfarçado. Foi nesse aparente abandono que percebi a força que sempre esteve comigo. Cada batalha não vencida me mostrava o quanto eu ainda esperava que alguém viesse resolver a minha vida. E foi só quando aceitei que ninguém faria isso por mim que despertei. A luta não era contra o mundo, era contra meus próprios padrões limitantes, contra meus medos e crenças que me mantinham preso. Quando reconheci isso, tudo mudou. Não precisei mais esperar, comecei a agir. Descobri que a verdadeira vitória começa quando assumimos a responsabilidade por nós. Eu lembro de noites em que deitava pensando que não tinha forças para seguir adiante. Mas dentro desse desespero, algo em mim gritava silenciosamente: você precisa levantar, ninguém vai viver essa vida por você. Essa voz foi meu primeiro aliado. E quanto mais eu a ouvia, mais percebia que estava aprendendo a lutar minhas próprias batalhas. Não era sobre ser duro ou impenetrável, era sobre assumir que a transformação que eu queria só poderia nascer de mim. Foi nesse momento que compreendi. Cada obstáculo, cada dor e cada frustração eram convites para eu me tornar mais consciente e mais forte. Se eu não lutasse, ninguém lutaria. E se eu não mudasse, nada mudaria. Essa descoberta não foi fácil de aceitar, porque é confortável acreditar que alguém virá nos resgatar, que existe uma saída rápida ou uma solução milagrosa. Mas a vida não funciona assim. Ela nos coloca diante de batalhas que parecem maiores do que nós, justamente para que possamos despertar a força que estava escondida.
Eu precisei entender que lutar sozinho não significa viver isolado, mas sim assumir o protagonismo da minha jornada. Outros podem me inspirar, me apoiar, mas no final, sou eu quem dá cada passo. Essa consciência me libertou de esperar pelos outros e me deu a coragem de agir mesmo quando tudo parecia contra mim. Quando passei a lutar minhas próprias batalhas, algo profundo aconteceu. Comecei a confiar em mim de verdade. Cada pequena vitória era um lembrete de que eu era capaz. Cada queda se transformava em aprendizado. E cada passo, por menor que fosse, me aproximava de uma versão mais forte de mim mesmo. A luta deixou de ser apenas dor e passou a ser uma construção. Eu entendi que cada esforço que eu fazia era como um tijolo colocado na base da minha nova vida. E quanto mais eu construía, mais percebia que não precisava mais de heróis externos. Eu era o herói que tanto esperava. Hoje eu olho para trás e agradeço a cada batalha que precisei enfrentar sozinho, porque foram elas que moldaram minha consciência e minha força interior. Eu não me tornei invencível, mas me tornei mais verdadeiro comigo mesmo. E essa é a vitória que ninguém pode tirar de mim. Entendi que lutar minhas próprias batalhas não é sinal de fraqueza ou solidão, mas sim de maturidade e liberdade. Agora sei que posso caminhar em qualquer direção sem medo de depender dos outros para me salvar. Porque no fundo, a vida não quer que alguém lute por nós. Ela quer que aprendamos a nos levantar, a cada queda, até percebermos que sempre fomos mais fortes do que imaginávamos. Durante muito tempo, eu fugi da dor como se fosse um inimigo. Cada vez que a sentia, tentava distrair minha mente, preencher meu vazio com coisas externas, ou simplesmente negar que ela existia. Eu acreditava que ser feliz era evitar qualquer tipo de sofrimento, como se a dor fosse apenas um erro no caminho. Mas quanto mais eu fugia dela, mais ela me perseguia. Até que um dia percebi que estava preso em um ciclo de repetição, onde os mesmos problemas retornavam disfarçados em situações diferentes. Foi nesse instante que comecei a suspeitar. E se a dor não fosse um castigo, mas sim uma mensagem que eu estava ignorando? Essa descoberta não aconteceu de um dia para o outro. Ela veio após inúmeras quedas, noites de angústia e momentos em que a vida me colocou de joelhos. Eu me perguntava, por que isso sempre acontece comigo? Até perceber que a dor não era um acidente, era uma lição que eu ainda não havia aprendido. E enquanto eu insistisse em não escutá-la, ela continuaria voltando. Foi duro aceitar isso, porque significava assumir que o sofrimento que eu vivia estava, em parte, ligado à minha resistência em olhar para dentro. A dor me mostrava exatamente onde eu precisava mudar, mas eu não queria enxergar. Lembro-me de uma fase em que tudo parecia dar errado. Relacionamentos quebrados, oportunidades perdidas e um cansaço que parecia não ter fim. Eu olhava para fora buscando culpados, mas a verdade é que a dor estava tentando me mostrar algo sobre mim. Foi aí que me dei conta. A dor é como um mestre exigente que não permite que avancemos até termos realmente aprendido a lição. Eu não podia continuar tentando enganar a vida com atalhos. Precisei encarar a dor, sentar-me com ela e perguntar: o que você está tentando me ensinar? E foi nesse ato de coragem que encontrei clareza. Quando finalmente parei de lutar contra a dor e comecei a ouvi-la, tudo mudou. Ela me revelou padrões que eu repetia inconscientemente, crenças que me mantinham preso e hábitos que drenavam minha energia. Eu percebi que cada ferida carregava uma mensagem escondida, como um mapa apontando para a minha evolução. A dor não era cruel, ela era direta, e quanto mais cedo eu aceitava sua presença, mais rápido conseguia crescer. Essa virada de perspectiva transformou minha relação com a vida. Eu deixei de ver a dor como uma punição e comecei a enxergá-la como uma oportunidade de despertar. Foi nesse processo que entendi que o sofrimento não está apenas na dor em si, mas principalmente na resistência a aceitá-la. Quando eu fugia, eu prolongava o tormento. Mas quando eu respirava fundo, encarava e permitia que ela me mostrasse o que precisava mostrar, algo em mim se libertava.
Eu aprendi a agradecer a dor, não porque gostasse de senti-la, mas porque reconhecia que sem ela eu jamais teria mudado. Ela me mostrou verdades que ninguém mais teria coragem de me dizer. A dor se tornou a professora que eu mais temia, mas também a que mais me transformou. Hoje eu não fujo mais da dor. Quando ela aparece, eu a recebo como quem encontra uma velha conhecida. Pergunto a mim mesmo, qual é a lição que ainda não aprendi? E, em vez de me desesperar, eu observo. Porque sei que cada vez que a dor chega, é sinal de que estou prestes a atravessar um novo nível de consciência. Eu já não vejo mais o sofrimento como inimigo, mas como o lembrete de que ainda sou capaz de crescer. E por mais paradoxal que pareça, foi a dor quem me ensinou a viver de forma mais plena, consciente e verdadeira. Passei boa parte da minha vida acreditando que estar sozinho era um sinal de fraqueza. Sempre busquei preencher o silêncio com vozes, distrações ou companhias que muitas vezes não acrescentavam nada à minha jornada. Era como se eu tivesse medo de ouvir o som da minha própria alma. Mas, inevitavelmente, houve momentos em que a vida me deixou sozinho e eu não tive escolha a não ser encarar esse vazio. No começo, parecia um castigo. Era desconfortável, doloroso e até assustador. No entanto, pouco a pouco percebi que a solidão não era um inimigo, mas um espaço sagrado onde eu podia me reencontrar. No silêncio da solidão, comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Sentia meus próprios pensamentos com mais clareza. Percebia meus padrões de comportamento e entendia melhor de onde vinham minhas dores. Foi como se uma cortina tivesse caído diante dos meus olhos, revelando tudo aquilo que eu havia ignorado por anos. A solidão me forçou a olhar para dentro, sem distrações, sem desculpas, sem máscaras. E nesse processo descobri que havia em mim uma força que não dependia de ninguém. Uma energia silenciosa, mas firme, que estava sempre esperando ser despertada. Lembro-me de noites em que o peso da solidão parecia insuportável. Eu queria fugir, ligar para alguém, buscar refúgio em qualquer coisa externa. Mas cada vez que eu resistia ao impulso de escapar e permanecia comigo mesmo, algo novo nascia. Descobri que a solidão era um treino de coragem, porque me obrigava a encarar verdades que eu não queria ver. E, ao mesmo tempo, era um treino de amor próprio, porque me mostrava que eu era capaz de me sustentar. Quanto mais eu mergulhava nesse espaço, mais forte me sentia. Foi nesse mergulho que compreendi. A solidão não é ausência, é presença. Estar sozinho me deu a oportunidade de ouvir a voz que sempre esteve dentro de mim, mas que eu ignorava no barulho do mundo. Essa voz me guiou para escolhas mais autênticas, me alertou sobre caminhos errados e me encorajou a seguir minha própria verdade. Antes eu temia o vazio, hoje eu o honro, porque aprendi que é nesse vazio que nascem as maiores revelações. A solidão me mostrou que minha verdadeira força não depende de aplausos, mas da capacidade de confiar em mim mesmo. A solidão me ensinou também a diferenciar carência de conexão. Quando buscamos desesperadamente companhia, muitas vezes não é amor, é apenas medo de estar consigo mesmo. Eu aprendi a preencher esse medo com presença, com consciência e com gratidão. E quando passei a me sentir inteiro na minha própria companhia, algo mágico aconteceu. Minhas relações também se transformaram. Já não buscava alguém para me completar, mas para compartilhar. Foi nesse ponto que compreendi que a solidão era, na verdade, um portal. E atravessá-lo me deu acesso a uma nova forma de viver. Hoje, eu sei que não há nada mais libertador do que aprender a estar bem sozinho. Não porque eu rejeite as pessoas, mas porque não dependo delas para sentir paz. A solidão me deu autonomia, clareza e força. Ela me mostrou que eu posso caminhar por mim mesmo e ainda assim estar aberto para caminhar ao lado de outros. E é justamente nessa independência que encontrei meu maior poder. O poder de ser inteiro. A solidão deixou de ser um fardo e se tornou uma fonte de energia. E sempre que preciso me reencontrar,
Eu sei exatamente para onde voltar. Durante muito tempo, eu vivi esperando que alguém chegasse para resolver meus problemas. Era como se, em algum lugar, existisse uma mão invisível que viria me resgatar da dor, da confusão e da insegurança. Cresci acreditando que, se eu sofresse o suficiente, se eu mostrasse minhas feridas, alguém teria compaixão e me daria a saída que eu tanto desejava. Mas a vida foi me mostrando com dureza que esse alguém nunca viria. Não porque as pessoas não se importam, mas porque ninguém pode viver a minha vida por mim. Essa revelação me abalou, mas também me libertou. Eu me lembro da primeira vez que isso caiu sobre mim com toda a força. Eu estava em um momento difícil, esperando por apoio, mas só encontrei silêncio. No início, me senti abandonado, rejeitado e até injustiçado. Mas depois de dias mergulhado nesses sentimentos, percebi que o silêncio da vida tinha uma mensagem: levante-se. E quando finalmente entendi isso, tudo mudou. Não havia mais espaço para a ilusão de que outro faria o que era meu dever. Eu precisava assumir o papel principal da minha história. Eu precisava ser meu próprio herói. O mais curioso é que, quando aceitei essa verdade, percebi que nunca estive tão sozinho quanto pensava. O que faltava não era alguém ao meu lado, era eu mesmo. Eu havia me abandonado tantas vezes, ignorando meus limites, calando minha própria voz, negando meus sonhos. Como poderia esperar que alguém viesse me salvar, se eu mesmo não me salvava? Esse foi o despertar. Entendi que o herói que eu esperava era o mesmo que via todos os dias no espelho. Só precisava assumir a responsabilidade e acreditar que eu era capaz. E assumir essa postura não foi fácil. Ser o próprio herói significa encarar dores, enfrentar medos e dar passos que você nunca imaginou ter coragem de dar. Significa carregar seu peso e, mesmo cansado, não desistir. Mas também significa conquistar uma liberdade que ninguém pode tirar. Quando você descobre que pode se salvar, percebe que nada lá fora é maior que a força que existe dentro de você. É um poder silencioso, mas inabalável. É a certeza de que, por mais escuro que esteja, você sempre terá uma luz para seguir, a sua própria. Com o tempo, aprendi a agradecer por cada situação em que me senti abandonado, porque foram nesses momentos que descobri minha verdadeira força. Se alguém tivesse feito por mim, eu não teria desenvolvido a coragem que tenho hoje. Ser meu próprio herói não significa não precisar de ninguém, mas significa que, mesmo sem ninguém, eu sei que posso seguir. Essa confiança me transformou. Hoje, olho para trás e vejo que os maiores obstáculos foram, na verdade, treinamentos. Cada desafio foi uma oportunidade para me tornar mais forte, mais inteiro, mais consciente de quem sou. Agora eu sei que a vida não está aqui para me salvar, ela está aqui para me ensinar a me salvar. E quando entendi isso, deixei de me sentir vítima das circunstâncias. Passei a ser criador. Hoje, cada vez que enfrento uma dificuldade, eu me pergunto: como eu posso ser meu herói agora? E essa pergunta muda tudo. Ela me lembra que a força não está fora, mas dentro. Eu não espero mais pelo Salvador, porque descobri que o Salvador sempre fui eu. E esse é o maior ato de amor que alguém pode viver: resgatar a si mesmo. Por muito tempo, eu via a dor como inimiga. Cada vez que ela chegava, eu fazia de tudo para fugir, para anestesiar, para não sentir. Mas quanto mais eu tentava escapar, mais forte ela batia à minha porta. Até que um dia, cansado de resistir, eu decidi parar e ouvir. Foi nesse silêncio desconfortável que percebi algo profundo. A dor não estava tentando me destruir. Ela estava tentando me acordar. Era como um mestre severo que aparece quando a gente insiste em viver no piloto automático. A dor, na verdade, era um chamado. Esse chamado se manifestava de muitas formas. Às vezes era uma doença que insistia em voltar. Outras vezes era uma ansiedade sufocante que não me deixava dormir. Ou ainda, um vazio que eu não sabia explicar.
Antes, eu amaldiçoava essas experiências. Hoje, eu as vejo como mensagens da minha consciência pedindo atenção. Era como se minha própria vida gritasse: acorde, você não pode continuar assim. E foi só quando parei de brigar com a dor e comecei a escutá-la que encontrei as respostas que tanto buscava. Eu lembro claramente do momento em que isso fez sentido. Estava passando por uma crise profunda e, em vez de me distrair, eu sentei comigo mesmo e respirei. Deixei a dor falar. Ela me mostrou lembranças que eu tentava esconder, padrões que eu repetia sem perceber, escolhas que iam contra quem eu realmente era. Foi doloroso enxergar, mas também foi libertador. Descobri que cada dor era como uma seta apontando para o que precisava ser curado em mim. E se eu tivesse coragem de olhar, poderia transformar aquele peso em força. Quando percebi isso, meu relacionamento com a dor mudou para sempre. Eu deixei de vê-la como castigo e passei a enxergá-la como guia. A dor não vem para punir, vem para revelar. Ela é o alarme que desperta quando você está adormecido para sua própria vida. E quanto mais cedo você entende isso, mais rápido pode crescer. Porque a dor só insiste enquanto você resiste. Quando você acolhe, quando você pergunta: o que tenho que aprender aqui? A dor se transforma em sabedoria. Essa mudança de perspectiva me deu poder. Antes, eu era refém, correndo de um sintoma para outro, me sentindo fraco e perdido. Agora, cada vez que algo dói, eu sei que é um convite. Um convite para expandir minha consciência, para me alinhar com a verdade que eu estava negando. É claro que não é fácil. Ninguém gosta de sentir dor. Mas quando eu me lembro de que ela é professora, eu consigo atravessar o sofrimento com mais clareza. Eu já não sou vítima, sou aprendiz. Hoje eu agradeço por cada dor que já vivi, porque foram elas que me trouxeram até aqui. Sem elas, eu teria continuado cego, preso em velhos hábitos, vivendo uma vida que não era realmente minha. A dor me empurrou para o despertar. Me mostrou que havia mais dentro de mim do que eu imaginava. E agora eu sei, quando a dor aparece, não é o fim, é o começo. É a oportunidade de renascer, de despertar, de me tornar mais consciente. Porque a dor não veio para me derrubar, veio para me transformar. Passei grande parte da minha vida acreditando que a mudança viria de fora, que alguém iria me mostrar o caminho certo ou me dar a força que eu precisava. Mas o que aprendi é que tudo sempre esteve dentro de mim. Cada silêncio, cada queda, cada momento em que precisei lutar sozinho, me mostrou que a verdadeira transformação começa quando eu decido assumir a responsabilidade pela minha mente e pelo meu coração. Não é sobre esperar motivação, nem sobre acreditar que a sorte vai me resgatar. É sobre entender que a mente se reprograma todos os dias, especialmente quando escolhemos os pensamentos que guardamos antes de dormir. E quando eu aprendi a usar esse instante de vulnerabilidade como um portal de criação, tudo começou a mudar. Descobri que podia plantar novas sementes, escrever novos caminhos e despertar para uma vida completamente diferente. O que quero que você leve daqui é simples. Ninguém vai lutar suas batalhas por você, mas você nunca está realmente sozinho quando aprende a confiar no poder que já existe dentro de si. Porque cada decisão, cada pensamento consciente, cada hábito novo é um passo rumo à liberdade que você procura. E essa liberdade não é um presente de fora, é uma conquista interna. Então escolha hoje, antes de dormir, quais pensamentos você quer carregar para o amanhã. Escolha qual história deseja reprogramar em sua mente. E lembre-se, não se trata de esperar que as circunstâncias mudem. Trata-se de mudar você mesmo, aqui e agora. Eu sou Joe Dispenza, e se você aplicar esses ensinamentos, descobrirá que a luta que parece solitária é, na verdade, o nascimento da sua força. Reprograme-se esta noite, e você despertará amanhã em direção a uma nova realidade.